Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Morte Súbita, da J.K. Rowling. Eu vou falar sobre o livro e eu vou falar também sobre a série da BBC que eu assisti essa semana. Para quem só quiser saber sobre a série, eu vou deixar aqui embaixo o tempo certinho que eu começo a falar da série. E vou começar falando do livro. Para quem ainda não conhece a J.K. Rowling, que eu acho difícil essa altura do campeonato, ela é a escritora de Harry Potter. Morte Súbita foi o primeiro livro voltado para o público adulto que ela escreveu. E agora ela está trabalhando numa trilogia que é mais voltada para as histórias de detetive. O primeiro livro foi o Chamado do Cuco, o segundo, O Bicho da Seda, e o terceiro ainda não foi lançado. Morte Súbita, logo que foi lançado, recebeu muitas críticas positivas, mas também recebeu muitas críticas negativas. Eu particularmente gostei muito da leitura, dei 4 estrelas de 5, só tirei uma estrela por causa de um aspecto que eu vou comentar mais na frente do vídeo, mas eu acredito que um dos fatores que levou as pessoas a não apreciar a leitura de Morte Súbita foi, sem dúvida, a comparação com Harry Potter. Porque Morte Súbita é literatura contemporânea voltada para o público adulto, cujo principal tema é o drama familiar. Então procurar Harry Potter aqui é prato cheio para decepção. Uma coisa que eu vou comentar com vocês é que Morte Súbita é um livro difícil de fazer resenha. Por quê? O livro, ele só começa mesmo a história de verdade, a ação, a partir da página 200, 250. Inclusive, esse foi o fator que me levou a tirar uma estrela do livro. Porque durante essas primeiras 200, 250 páginas, muito pouco acontece. A J.K. Rowling está apresentando os personagens, ela está contextualizando a história, localizando a história geograficamente. E a história, de fato, só começa a acontecer depois. E essa primeira parte me pareceu um pouco lenta. Eu acredito que muita gente nem tenha conseguido terminar a leitura por causa desse início meio devagar. Então foi por isso que eu tirei uma estrela do livro. E isso também, esse aspecto, torna o livro difícil de resenhar, porque praticamente qualquer detalhe que eu conte aqui sobre a história dos personagens vai acabar sendo um spoiler, porque isso só vai acontecer lá pro meio, pro final do livro. Então eu vou contar pra vocês qual é principalmente o enredo, mas eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a leitura de quem ainda não leu. Aqui em Morte Súbita, a história acontece numa cidadezinha no interior da Inglaterra chamada Pegford. Pegford é uma cidade realmente muito pequena, deve ter o quê? 20 famílias no máximo, mas próxima a Pegford existe uma cidade de médio porte chamada Yarville. Há uns 50 a 60 anos aconteceu um fato histórico aqui, que é o principal tema de Morte Súbita. Yarville comprou um terreno em Pegford e nesse terreno instalou um bairro que chama Fields. Esse bairro é extremamente carente. Se fosse aqui no Brasil, ele sem dúvida seria uma favela. E o problema todo é que Pegford é responsável pela manutenção econômica de Fields. Então, Pegford tem que pagar pela iluminação pública, pela água. Pegford é responsável pela educação das crianças. Então, as crianças de Fields estudam em Pegford. E o principal ponto da polêmica, Pegford mantém uma clínica de reabilitação de drogados em Fields, porque em Fields existe uma quantidade muito grande de viciados em drogas. Então, a ala conservadora de Pegford, como vocês podem imaginar, não ficou nem um pouco satisfeita com isso. Os antigos moradores da cidade vêm lutando há muitos e muitos anos para desvincular Pegford de Fields. E aí vem o que é a tal da Morte Súbita. O grande defensor de Fields, ele se chama Barry Fairbrother. Ele era um morador de Fields que conseguiu subir na vida. Então, ele acredita muito no potencial que os moradores de Fields têm para se tornarem boas pessoas, bons cidadãos, se eles receberem uma chance. Então ele é um grande defensor de Fields junto com algumas outras pessoas, a família dele, os amigos principais dele. E aí o que é que acontece em Morte Súbita? Na segunda página do livro, logo no primeiro capítulo, Barry Fairbrother morre de um derrame cerebral. E é uma morte inesperada. O título do livro em inglês, Casual Vacancy, ele tem uma conotação um pouquinho diferente de Morte Súbita. Morte Súbita, vocês já perceberam que é a questão de ele morrer inesperadamente de um derrame cerebral. Já Casual Vacancy diz respeito à vaga que se abriu no Conselho Municipal, porque toda essa disputa política acontece no âmbito do Conselho Municipal de Pegford, onde Barry Fairbrother tem uma cadeira.
Então, quando ele morre, ele deixa essa cadeira aberta, é a vacância. Casual vacancy pode ser traduzido como vacância inesperada. Então, é esse espaço, essa vaga, essa cadeira que abre no Conselho Municipal. Mas o que me faz preferir o título em inglês ao título em português é que essa vacância ela tem também outra conotação mais subjetiva, que é a vacância emocional que Barry deixa. Nessas primeiras 250 páginas que eu comentei, a J.K. Rowling ela vai mostrando como cada um dos habitantes dessa cidade vai lidar com a morte de Barry. E para algumas pessoas, esse espaço que ele deixa, essa vacância que ele deixa, é significativa. Eu não vou, como eu já comentei, eu não vou ficar falando pra vocês assim de todos os personagens, porque eu não quero estragar a história nem a surpresa. Mas eu adianto pra vocês que a construção dos personagens é muito boa. Não existem aqui vilões ou mocinhas, que é uma das coisas que eu mais gostei no livro. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades. A gente consegue ver os dois lados da moeda. Eu, pelo menos, consegui ver tanto o lado da população conservadora, quanto o lado de Barry, que quer proporcionar para os moradores de Fields uma vida melhor. Então, essa construção dos personagens é realmente muito boa. Você vai acompanhando também o crescimento e o desenvolvimento dos personagens. Existem dois principais núcleos de personagens. O núcleo adolescente, que são os filhos dos moradores, e o núcleo adulto. O interessante é que o núcleo adolescente é o melhor núcleo do livro. É o núcleo mais bem fundamentado, mais rico. O que mostra que a J.K. Rowling realmente tem um talento especial para falar sobre essa idade tão conturbada que é a adolescência. Os personagens adolescentes aqui são os que mais comovem a gente. As minhas duas personagens preferidas, que são a Crystal Whedon, que é uma moradora de Fields que lida com uma mãe drogada, e a outra personagem, que é a Sukhvinder, ela é indiana, por isso esse nome, Sukhvinder Parminder. Ela lida com a questão de autoestima, ela se acha feia, ela se acha gorda, ela se acha burra. São as minhas duas personagens preferidas, e pra mim são as duas personagens mais bem construídas também no livro. E elas estão no núcleo adolescente. Como eu não vou poder fazer revelações sobre o enredo, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os principais temas de Morte Súbita. No núcleo adolescente, os principais temas, eu até já comentei, né, um pouquinho falando das minhas duas personagens preferidas, é a questão da autoestima. A gente tem uma personagem aqui, que é a Sukhvinder, que ela se acha a mais burra das irmãs. Ela tem duas outras, uma irmã e um irmão, que são mais bem-sucedidos do que ela, academicamente falando, então ela se acha burra. Ela tem uma autoestima muito baixa porque ela se acha feia, ela se acha gorda, ela acha que a mãe não gosta tanto dela quanto gosta dos irmãos. E a gente tem outro personagem também, que ele tem muita espinha, então ele também sofre a questão de autoestima. A gente tem um personagem aqui que lida com a questão de os pais serem drogados, que é a Crystal, que eu já comentei também, a mãe dela, ela sofre de dependência de heroína. Então a Crystal, ela tem um irmãozinho pequeno e ela lida com a pressão do serviço social para resolver a situação familiar dela e não perder a companhia do irmão. A gente tem também uma questão aqui de pais que são violentos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e isso deixa marcas nos adolescentes. A gente tem a questão de uma adolescente que acabou de se mudar para Peckford, ela tá sentindo falta dos amigos dela, da cidade dela, tá tendo dificuldade para se adaptar à nova cidade. Então, vocês podem ver que realmente a história de Morte Súbita está muito relacionada ao drama familiar e não é uma história definitivamente assim fácil de ser lida. Os temas são muito pesados, os temas são muito complicados, mas justamente por isso eu acho que a história se torna mais real. Entre o público adulto, o grande tema é o casamento. A gente tem personagens aqui que vivem casamentos fictícios, casamentos aparentes, que tem muita dificuldade para lidar com a questão da atração sexual pelo seu parceiro depois de muitos anos. A gente tem uma personagem que sente nostalgia pela época em que ela era adolescente, que ela achava que a vida dela tinha mais perspectivas. Então, ela sente até um pouco de inveja do núcleo adolescente. A gente tem a questão do envelhecimento, que é tratado aqui de uma forma muito cuidadosa. A gente tem um personagem obeso que lida com a questão
do sobrepeso e das consequências que isso traz pra ele e pra família dele. E a gente tem também a questão das drogas, que eu já comentei, que passa pelo núcleo adolescente também, mas a mãe da Crystal Whedon, que é a Terry, ela recebe um dos pontos de vista, então a gente acompanha também um pouco a história dela. Eu esqueci de comentar, a história ela é escrita em terceira pessoa, então você acompanha os pensamentos dos personagens, mas cada capítulo é focado em um determinado personagem. Então isso faz com que a história fique bem rica, porque você acompanha internamente o que está acontecendo dentro de cada personagem. O final do livro é incrível, lógico que eu não vou comentar com vocês, mas se vocês estão tendo dificuldade com essas primeiras 200 páginas, saibam que o final faz tudo valer a pena. E acho que é isso, basicamente. Vocês vão, claro, encontrar o estilo literário de J.K. Rowling no livro, a gente sente isso, mas a gente não vai encontrar Harry Potter aqui nesse livro, de forma alguma. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a série da BBC. A série da BBC chama The Casual Vacancy, ela tem 3 episódios, cada episódio tem por volta de 1 hora de duração. No elenco, um dos personagens, curiosamente, ele fez o papel de Dumbledore em Harry Potter. Ele é o chefe do Conselho de Peckford, Howard. E o que eu achei até um pouco estranho, porque Howard no livro ele é um personagem obeso e ele não é obeso. O ator que faz Dumbledore, eu me esqueci o nome, vou deixar aqui embaixo se eu achar o nome dele. Mas eu vou falar com vocês com toda sinceridade, eu não gostei da série da BBC. Eu não sou aquela pessoa chata, insuportável, que acha que a série ou o filme tem que ser completamente fiel ao livro e não pode sair daquilo ali. Não, eu entendo completamente que são coisas diferentes, são mídias diferentes. O livro ele tem que ser adaptado para ele funcionar bem na tela, eu entendo tudo isso. Mas pra mim, a série mudou completamente a essência do livro. Não só a história, eles modificaram bastante a história, inclusive o final eles mudaram completamente, mas eles também mudaram a essência dos personagens. Uma das coisas que eu mais gostei em Morte Súbita é que os personagens eles são multifacetados. Eles não são bons ou ruins, eles são um pouco de cada coisa, como são as pessoas de verdade. E na série eles colocaram tudo mais maniqueísta. Eles colocaram o pessoal conservador da direita como os monstros e o pessoal mais esquerdista que quer manter Fields como os anjos salvadores. E essa visão parcial, essa visão polarizada não existe no livro. E pra mim é o grande diferencial do livro. Então foi uma decepção pra minha série. Se eu tivesse que elogiar alguma coisa, eu elogiaria as atuações, que realmente estão muito boas, e a fotografia, que tá linda. Assim, Peckford ficou exatamente como eu tinha imaginado, aquela cidadezinha pequena no interior da Inglaterra, com aquelas casinhas de pedra, com aquela praça bonitinha onde tá todo mundo andando de bicicleta. Então, eu tenho isso pra elogiar, mas em geral pra mim foi uma grande decepção. Eu esperava que, por ser uma série da BBC, fosse tudo aprofundado, mas não foi. Eu acho que eles ficaram com medo do fato de os temas serem tão pesados em Morte Súbita, então eles suavizaram tudo e pra mim não funcionou. Pra mim não deu certo mesmo, assim, foram 3 horas que eu não vou recuperar da minha vida. Eu até, assim, não recomendaria pra ninguém assistir a série antes de ler o livro, porque eu acho que vai ser um motivo pra pessoa nem querer pegar o livro pra ler. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.